Seja bem-vindo ao Direitologia. Hoje daremos continuidade aos nossos estudos sobre os artigos que são exigidos na disciplina de Direito Penal do concurso de escrevente técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então, sem mais delongas, vamos analisar o artigo 301 do Código Penal. Vamos lá, e aqui estamos nós. Certidão ou atestado ideologicamente falso. Esse artigo ele é interessante e ele é importante, ele tem umas pegadinhas que nós falaremos no final e também no decorrer do vídeo inteiro. Mas observe uma coisa interessante. Esse artigo ele trata da certidão ou atestado ideologicamente falso, mas também do atestado e certidão materialmente falso. Isso está no seu parágrafo 1º. Então, é um artigo bem interessante. Vamos lá, sem mais delongas, falar a respeito dele. O que trata este artigo? Do que trata esse artigo? Do crime de você atestar ou certificar falsamente, em razão de função pública, fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público, ou qualquer outra vantagem. Pena, detenção de 2 meses a 1 ano. E aí nós temos o parágrafo 1º, que seria melhor se essa frase fosse alterada, se ela fosse mudada. Por quê? Porque é igualzinho essa frase de cima aqui, ó. O parágrafo 1º facilitaria se estivesse escrito certidão ou atestado materialmente falso. Mas eles preferiram colocar do jeito que está aqui. Falsidade material de atestado ou certidão. É a mesma coisa, mas vamos ver o que diferencia do de cima. Vamos lá do caput, né? Então, o parágrafo 1º vai dizer que falsificar no todo ou em parte atestado ou certidão ou alterar o teor de certidão ou de atestado verdadeiro para prova de fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público ou qualquer outra vantagem. Detenção de 3 meses a 2 anos. E aí nós temos, por fim, o parágrafo 2º, que é um caso de aumento de pena. Se o crime é praticado com um fim de lucro, aplica-se, além da pena privativa de liberdade, a pena de multa. Esse parágrafo 2º ele se aplica tanto ao parágrafo 3º como ao caput do artigo. Vamos lá, primeiro tratar a respeito do caput. Aqui nós temos ele, nós vamos falar a respeito de cada uma das palavrinhas aqui e coisas que podem complicar na hora do concurso. Vamos lá, primeiro, o que é atestar? A diferença de atestar para certificar é muito importante que fique bem claro. Atestar e certificar. Então, atestar é um documento que traz em si o testemunho, essa palavra é importante, o testemunho de um fato ou circunstância. Nós falaremos a diferença desses dois aqui também lá embaixo. Por exemplo, um atestado, ele atesta a idoneidade de alguém, por exemplo. Ou um exemplo até mais comum é o atestado de horas. Por exemplo, você vai em determinada repartição pública e aí você pede um atestado de comparecimento. Eles vão te entregar um atestado dizendo: atesto para os devidos fins que fulano de tal compareceu aqui nesta repartição, permanecendo de hora tal até tal hora. Pronto. O funcionário público, ele atestou ou ele foi testemunha de um fato ou uma circunstância que aconteceu e esse é o atestado que ele vai te passar. Agora, a certidão é algo um pouco mais, vamos dizer, mais formal. Por quê? Certificar ou uma certidão é o documento pelo qual o funcionário público afirma a verdade de um fato ou circunstância contida em documento público. Então, se o primeiro, se atestar, tem a ver com testemunho, ele presenciou algo, aqui não, aqui ele vai consultar um documento que está arquivado na sua repartição. Exemplo disso, certidão de objeto e pé
ou uma certidão de demissão do serviço público. Opa, essa palavra aqui está errada. Demissão do serviço público, uma certidão que comprove que a pessoa foi demitida do serviço público e isso vai estar constando lá nos seus registros. Olha que interessante o que eu trouxe para você aqui como exemplo, essa questão da certidão de objeto e pé. Certidão de objeto e pé é uma certidão que é expedida e se você ingressar na carreira de escrevente técnico judiciário, é uma certidão que você vai fazer bastante, é uma certidão que mostra em que pé está o processo que a pessoa está respondendo. Ou seja, está arquivado, está em andamento, está suspenso, em que pé que está essa certidão? E aqui nós temos um exemplo. Essa certidão aqui que eu trouxe para vocês verem aí. Ó. Isso é uma certidão de objeto e pé criminal. Aqui, lógico, eu anulei o endereço de onde está isso aqui, também o responsável, o escrivão que expediu essa certidão e também os dados da pessoa. Mas nós temos esse exemplo aqui, olha que interessante. O símbolo do Tribunal de Justiça, aqui vem o endereçamento do local, aqui nós temos, aqui vai estar escrito assim, o escrivão fulano de tal certifica tal. E aí você tem os dados do processo, você tem os dados da pessoa e você tem tudo relacionado aqui ao processo. Então observem, aqui cadê? O histórico da parte, aqui você tem ó, prisão em flagrante, ó, prisão em flagrante da pessoa, e aqui vai falar qual é o crime, por exemplo, foi oferecida a denúncia, artigo 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, ou seja, dirigir embriagado e não ter habilitação, e aí você tem o recebimento da denúncia, e ó, a data, tudo que foi acontecendo, ó, sentença condenatória, depois nós temos aqui o trânsito em julgado, ó, para a defesa, também para a acusação, prisão, e aí vai. Ó. E aí o processo de execução iniciado e o número do processo ali. Situação processual, e aí mostra em que situação que está o processo. Ó. Processo suspenso, aguardando informações da vara das execuções quanto ao cumprimento da pena. Quando a vara das execuções mandar essa mensagem, aí é extinta a punibilidade da pessoa, extinta a pena, está cumprida. Aí você pensa o seguinte, essa é uma certidão que foi emitida por um funcionário público no exercício da sua função. Se para o destinatário obter alguma vantagem pública, eu vou lá e eu tenho competência para fazer essa certidão, e eu vou lá e eu altero ela, por exemplo, eu apago aqui o trânsito em julgado, lembrando que se a pessoa não tiver com trânsito em julgado, ela é considerada inocente. E aí eu apago, ou seja, ela não tem uma condenação e aí ela acaba conseguindo alguma vantagem, acaba obtendo alguma vantagem de natureza pública. Eu estarei cometendo esse crime aí, do artigo 301, no seu caput. Beleza? Então, tá aqui o exemplo, vamos voltar para o nosso artigo. Tá lá. Vamos ver outras coisas interessantes. Depois de diferenciar o que é atestado e certidão, vamos aqui para a questão da razão, em razão da função pública. O que isso significa? Em razão de função pública, eu certifico e atesto falsamente. Ou seja, valendo-se das facilidades proporcionadas pela atividade funcional. Isso significa que eu não preciso estar no momento em exercício. Ou seja, não preciso estar no meu horário de expediente. Eu posso ir lá de madrugada e como eu sou funcionário, eu tenho acesso a entrar no determinado local, acesso os arquivos e vou lá e atesto ou certifico falsamente alguma coisa. Então, mas é em razão da função pública, mas não necessariamente eu preciso estar exercendo ela naquele momento. Agora, outra diferença importante que nós temos que fazer. Diferença entre fato e circunstância. Fato é um acontecimento ou uma ocorrência. Pensem em fato como sendo um ponto. Circunstância é a situação, condição ou estado que envolve alguém ou algo. Indício ou prova que conduz ao conhecimento da situação real de um fato ou um estado. Ou seja, pense na circunstância como aquilo que circunda o fato.
Então, se o fato é um ponto, a circunstância é aquilo que está aqui ao redor, que acaba culminando no fato. Então, fato pense como sendo um ponto, é uma ocorrência, pontual, e as circunstâncias são tudo aquilo que envolve aquele fato, aquela ocorrência. Então, atestar ou certificar falsamente, ou seja, que não condiz com a verdade em razão de função pública, fato ou circunstância que habilite alguém a obter. Ou seja, tem que ter o potencial para a pessoa se dar bem, para a pessoa obter alguma vantagem. Então, tem que ter esse potencial. O potencial para a pessoa obter o quê? Aqui nós temos cargo público, ou seja, aqueles cargos que tem uma lei que inaugura, que instaura aquela determinada função. Então, um cargo público ou uma isenção de ônus. Ônus é uma obrigação, então a pessoa se torna isenta desta obrigação por meio desse documento falso. Por exemplo, dispensa do cumprimento de alguma obrigação de interesse público. Exemplo, a pessoa recebe um benefício como nós estamos tratando aqui de direito criminal, vamos supor que a pessoa recebe um benefício da suspensão condicional do processo. Se é condicional, tem uma condição. Qual é essa condição? A pessoa comparecer mensalmente, por exemplo, para justificar as suas atividades. Vamos supor que ela consegue um atestado, uma certidão falsa, para ela não precisar comparecer todo mês para assinar ali o seu ônus. Nesse caso, a pessoa pode incorrer, o funcionário público que produziu esse documento pode incorrer nesse crime aqui, pois a finalidade dele era isentar a pessoa de um ônus. Além disso, isentar de ônus e isentar também de algum serviço de caráter público. Isso é o exercício de uma função obrigatória que tenha interesse público, por exemplo, o jurado que trabalha no tribunal de júri. O artigo 426 do Código de Processo Penal, no seu artigo 4º, vai dizer que o jurado que tiver integrado o conselho de sentença nos 12 meses que antecederem a publicação da lista geral, fica dela excluído. Vamos supor que ele não integrou essa lista, mas pediu para um funcionário público certificar falsamente que ele sim compareceu. Para quê? Para ele poder se isentar de serviço de caráter público. Nesse caso, o servidor vai responder por este crime. E por fim, qualquer outra vantagem. Essa parte do artigo que trata qualquer outra vantagem, não é qualquer outra vantagem universal. São apenas vantagens relativas ao setor público. Se for ao setor privado, aí não incide esse crime. Só qualquer vantagem relativa ao serviço público. Eu sei que tem pessoas que acompanham o canal aqui que não têm uma formação jurídica, estão apenas estudando para o concurso, então você que está assistindo, eu digo que eu vou usar alguns termos técnicos aqui, principalmente para as pessoas que já estudam direito há algum tempo, alunos de direito, para que eles se familiarizem mais fácil. Mas não é nenhum bicho-papão, não se prenda muito aos nomes que eu vou utilizar aqui, mas sim ao contexto de uma forma geral. Por exemplo, quando eu falar objeto jurídico, não se preocupe no objeto jurídico, na palavra, mas sim no seu contexto, na sua explicação, certo? Então vamos lá. Qual é o objeto jurídico aqui? Ou seja, o que o direito busca proteger? E ele busca proteger, ou seja, tutela-se a fé pública dos atestados ou certidões destinadas àquelas outras coisas, obter serviço público, etc. Por quê? Porque se a pessoa perde a fé nesses documentos, você acaba entrando num caos. A sociedade acaba ficando numa situação complicada, porque o documento público ele parte do pressuposto que ele é verdadeiro e por isso ele deve ser protegido pelo Estado, senão ninguém acaba confiando e vira uma bagunça o país, a cidade, o Estado, etc. Então o objeto jurídico é a tutela da fé pública desses atestados e certidões. O objeto material qual é? É o documento específico citado acima. Então, o objeto material é o próprio documento, o atestado ou a certidão. Ou seja, se tem esses elementos materiais, logo, para configurar esse crime, é necessário haver o quê? Um laudo pericial, atestando
a falsidade ali daquele documento, principalmente se for um documento materialmente falso, como nós veremos na sequência. Quais são os requisitos desse crime? Vamos lá. O fato ou circunstância que se atesta deve ser inerente ou atinente à pessoa a quem se destina o atestado ou certidão, ou seja, a pessoa que está pedindo, solicitando esse documento falso. O atestado ou certidão deve destinar-se à obtenção de um benefício de ordem ou caráter público, como nós já falamos. E por fim, se o documento não é apto a fazer com que a pessoa obtenha alguma vantagem, não é crime. Então o documento ele tem que ser apto, tem que ser crível. Você olhar, você achar que é verdadeiro, mas não é. Então tem que ser apto para a pessoa obter aquela coisa que ela deseja. Elemento normativo do tipo, vamos lá, atestar e certificar. O sujeito ativo desse caput do artigo que nós estamos tratando é só o funcionário público, pois só ele tem a competência para fazer esse atestado ou essa certidão. Então tem que ser funcionário público, com atribuição para emitir esse atestado ou essa certidão. Se foi um particular que cometeu esse crime, ou seja, atestou ou certificou falsamente, ele vai responder pelos artigos 297 a 299. Esses artigos nós já gravamos vídeos aqui, então se você não assistiu, procure aí na playlist de Direito Penal, que você vai localizar, aliás, de concurso, né? Tem concurso TJ, concursos aí, eu acho que é a playlist chamada Concursos, você vai ver lá a explicação desses artigos que nós já falamos aqui, beleza? Sujeito passivo, quem que é? O Estado. O elemento subjetivo do tipo, o dolo, ou seja, é necessário o dolo de atestar ou certificar falsamente. Se foi por culpa, se foi por negligência, imprudência, aí não está configurado o crime. Que hora se consuma esse crime? Esse crime ele é formal, ou seja, a sua consumação independe de uma das vantagens previstas em lei. Então, a pessoa pediu o atestado da certidão falsa para obter um cargo público. Não precisa ela ter obtido esse cargo público, apenas que o documento seja falso e tenha esse potencial de que ela adquira ou obtenha essa vantagem. Então, é um crime formal. Momento da consumação, qual é? Vai variar aqui. A doutrina diverge nesse sentido no momento da consumação. Uns vão dizer que é com a efetiva formação do atestado ou certidão e alguns vão dizer ou no momento em que é entregue a terceiro, ao destinatário ou interessado. Então, uns vão dizer que é com a formação, já estaria consumado o crime, e outros que é no momento da entrega do documento que se configurará este crime, certo? Então, aqui nós terminamos o caput do artigo 301. Vamos avançar, agora vai ser mais curto, pois nós falaremos a respeito da falsidade material de atestado ou certidão. Então, uma coisa aqui que é importante dizer. Falsidade ideológica e falsidade material. Falsidade material é quando eu produzo falsamente o documento. E a falsidade ideológica é quando o documento é verdadeiro, mas o conteúdo é falso. Simples assim. O conteúdo é falso, falsidade ideológica. O documento é falso, falsidade material. Vamos lá para o parágrafo 1º. Aqui vai dizer que falsificar no todo ou em parte, atestado ou certidão, ou alterar... Então, peraí. Falsificar... atestado ou certidão, ou alterar o teor de certidão ou de atestado verdadeiro para prova de fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público ou qualquer outra vantagem. Detenção de 3 meses a 2 anos. Vejam que a pena é maior. Então, aqui nós temos o seguinte. Falsificar. O que é falsificar? Falsificar é reproduzir, imitando ou contrafazer. É você produzir o documento, vamos supor, do nada. O documento foi produzido e já desde o início ele já é falso. Alterar, modificar ou adulterar.
O crime pode ser praticado, neste caso aqui, por qualquer pessoa, veja, não é mais só o funcionário público, inclusive o próprio beneficiário. Se o próprio beneficiário expede um atestado ou uma certidão falsa, ele vai incidir neste crime aqui. Então aqui você já percebe que para a pessoa incidir no CAPT, tem que ser funcionário público com competência para expedir o determinado documento. Aqui também o elemento subjetivo é o dolo, não pune-se essa forma, não pune-se esse crime na forma culposa. E qual é a distinção desse parágrafo 1º para o CAPT? Veja aqui. Lá no CAPT, o delito é de falsidade ideológica. Só o funcionário público pode praticar. E o atestado ou certidão falsos habilita alguém a obter vantagem de natureza pública. Parágrafo 1º. A falsidade aqui ela é material, praticado por qualquer pessoa, e também o atestado ou certidão falsos habilita alguém a obter vantagem de natureza pública. Aí nós encerramos esse parágrafo 1º e o final, o parágrafo 2º, ele é cabível para ambos, tanto para o caput como para o parágrafo 1º. Aqui vai trazer uma causa de aumento de pena. E qual é? Se o crime ele é praticado com fim de lucro. Então, se o funcionário público foi lá, ou o particular foi lá, falsificou, atestou falsamente, ou certificou falsamente, com o fim de obter lucro, aí aplica-se, além da pena privativa de liberdade, a pena de multa. A ação penal ela é pública, incondicionada, ou seja, independe de queixa, crime ou representação. As penas, por serem inferiores a 2 anos, aqui nós temos o caput, e aqui nós temos a pena do parágrafo 1º. Ou seja, inferior a 2 anos, incide na Lei 9.099, logo é infração de menor potencial ofensivo. Logo, é cabível aquelas medidas despenalizadoras, como a transação penal e a suspensão condicional do processo. Tentativa no caput não é possível, no parágrafo 1º é possível a tentativa. Agora, para nós finalizarmos, eu vou mostrar alguns exemplos que vai facilitar, eu espero, a compreensão desse artigo aqui, beleza? Diversas questões a respeito desse artigo. Primeira delas, no Código Penal Militar, nós temos uma figura bem parecida. Está lá no artigo 314 do Código Penal Militar, que vai dizer o seguinte: atestar ou certificar falsamente em razão de função ou profissão, fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo, aqui tem a diferença, ó, posto ou função, ou isenção de ônus ou de serviço ou qualquer outra vantagem, desde que o fato atente contra a administração ou serviço militar. Então, por exemplo, você falsificou, você atestou ou certificou falsamente algum documento que vai servir para te ajudar a não servir às Forças Armadas, ou seja, você se isentar do serviço militar obrigatório, você vai responder por este artigo aqui e não pelo artigo que nós acabamos de falar lá do Código Penal, beleza? Aqui nós temos essa questão aqui, ó, envolvendo serviços militares. Outra curiosidade interessante: atestado de pobreza falso para obtenção de justiça gratuita é configurado o crime. Então, atestado de pobreza falso para obtenção de justiça gratuita é configurado o crime. Você ganha muito dinheiro e pega um atestado de pobreza. Você vai responder por este crime aqui, se você é o autor do atestado falso ou da certidão. Outra curiosidade: atestar falsamente a boa conduta de alguém a fim de ser contratado por uma empresa privada não configura o crime. Lembrem-se que a vantagem deve ser relacionada ao público e não ao privado. Então, por ser uma empresa privada, você não vai responder por este crime. Vai responder por outros, não por este aqui. Outra curiosidade: atestar falsamente a boa conduta carcerária de um detento para obtenção de livramento condicional ao crime.
aí nesse caso você responderá por este crime aqui. Mas aqui tem uma observação muito interessante que pode ser uma casca de banana na hora do seu concurso. Essa observação é a seguinte: prestação de serviço para remissão de pena, a pessoa vai responder pelo artigo 299 do Código Penal e não pelo 301. Por que isso? Porque o artigo 130 da Lei das Execuções Penais vai dizer isso, ó. Constitui o crime do artigo 299 do Código Penal declarar ou atestar falsamente prestação de serviço para fim de instruir pedido de remissão. É um caso bem específico. Então você vê, se a certidão ou atestado é de boa conduta com o fim de livramento condicional, a pessoa responde pelo 301. Se for para a obtenção de remissão de pena, ou seja, diminuição da pena, aí vai responder pelo 299 do Código Penal por causa do 130 da Lei de Execuções Penais. Eu sei que nossa legislação é uma bagunça, mas não fui eu que fiz, tá aí. Outra coisa interessante aqui, ó. Se o crime ele for praticado para fins eleitorais, também aplica-se outro artigo, que é o artigo 350 do Código Eleitoral, e não o artigo que nós estamos vendo aqui. Artigo 350 do Código Eleitoral vai dizer o seguinte: omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar, ou nele inserir, ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, para fins eleitorais. Pena, reclusão de 5 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa, se o documento é público, e reclusão de até 3 anos e pagamento de 3 a 10 dias multa, se o documento ele é particular. Parágrafo 1º. Se o agente da falsidade documental é funcionário público e comete o crime prevalecente do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamentos de registro civil, a pena ela é agravada. Então, lembre-se, se esse atestado ou certidão falso for para fins eleitorais, artigo 350 do Código Eleitoral. Se for fins militares ou que atentam contra as instituições militares, artigo 314 do Código Penal Militar. E se for para remissão de pena, 299 do Código Penal. Então vejam aqui, ó, para nós finalizarmos. Diretor de presídio. Quando o diretor do presídio expede uma certidão ou atestado falso, visando algum benefício, o preso obter algum benefício da Lei das Execuções Penais, ele vai responder aqui pelo caput do artigo, porque ele tinha competência para isso. Agora, se quem fez esse documento foi um particular, o fim é o mesmo, benefício da LEP. Nesse caso aqui, ele vai responder pelo parágrafo 1º, porque ele não tinha competência e aí ele vai acabar incidindo na falsidade material. Outra curiosidade, falsificação de atestado médico tem um crime específico, que é o artigo 302, veremos ele no próximo vídeo, se Deus quiser. Artigo 302 vai dizer que dar o médico, no exercício da sua profissão, atestado falso, pena detenção de 1 mês a 1 ano. Então, se for atestado médico, também é outro crime, não confunda aqui. Por exemplo, nós temos aqui essa jurisprudência, ó, um julgado que nós temos aqui, que diz o seguinte: a apresentação de atestado médico da Secretaria de Saúde do Distrito Federal sabidamente falso para justificar faltas ao trabalho em empresa privada configura o crime de uso de documento público falso previsto no artigo 304, combinado com 297 do Código Penal. Nós vamos ver esse artigo também mais para frente, esse aqui nós já vimos. Mas veja que o detalhe aqui é empresa privada. Então, empresa privada não vai incidir o artigo 301. Agora, para finalizar de vez, e a falsificação de certificado ou diploma de conclusão de curso? Como é que fica essa situação? E aqui nós temos uma divergência. Mas, a princípio, não se enquadra esse artigo 301, pois a falsificação habilita o sujeito para uma infindável gama de atividades. A pessoa está com um diploma falso, ele pode ser beneficiado em diversos lugares, não só
na parte específica pública que trata aqui. E também, além disso, e não é necessária e especificamente ao exercício de função pública. Então, às vezes a pessoa tem um diploma falso que vai servir para ele ingressar num curso, por exemplo, de mestrado privado. Então, não teria como ele responder por esse artigo aqui, porque não é um benefício de âmbito público. Então, a falsificação acima incidiria no artigo 299, se fosse falsidade ideológica. Se fosse falsificação material, incidiria no 297, se o documento fosse público, e 298, se o documento fosse privado. E com isso, nós encerramos o artigo 301, parágrafo 1º e parágrafo 2º. Se ficou alguma dúvida, por gentileza, mande aí nos comentários. Se você chegou até aqui, você é um guerreiro. Então, se inscreva no canal, assine as notificações, comente, compartilhe e vamos avançando aqui nos nossos vídeos sobre esses artigos interessantes que são pedidos no concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, certo? Um forte abraço, não se esqueçam de assistir os últimos vídeos que vão aparecer aí do lado e até o próximo vídeo. Valeu!